E aí, triatleta? O que fazer para você não chegar naquele momento onde as suas pernas falham, que você não consegue mais ir nem para frente e nem para trás? Se você quer saber o que dá para a gente fazer para evitar essa situação, fica aí no vídeo acompanhando que a gente já vai falar sobre esse assunto. Olá, triatleta! Aqui é o Evandro Cordeiro, treinador de triatlon, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é temido por todos: falhar as pernas, né? A gente coloca aí falhar as pernas para nós triatletas, que é muito mais fácil acontecer isso nos membros inferiores do que lá na natação. Por quê? Porque o nosso esporte, a maior parte do tempo, nós vamos estar exigindo mesmo é dos nossos membros inferiores, é dos nossos cambitos mesmo lá, seja pedalando ou seja correndo, né? E na natação, o percurso ali é bem mais tranquilo, né? Em termos de distância é bem mais tranquilo, em termos de tempo que a gente vai estar fazendo o esforço, então é muito mais difícil acontecer esse problema. E também é o primeiro, né? E é o primeiro, a gente está mais descansado, né? Com certeza, tem essa questão também. E tem um outro ponto daí fisiológico, que é grupamento muscular grande, a gente tem um consumo maior de energia também, né? Que no caso dos membros inferiores, tem muito mais músculo trabalhando do que quando a gente está com os membros superiores. Muito mais que eu digo em volume, né? Então você tem um consumo maior de energia, tá certo? Então também tem que ver por esse aspecto. O falhar é quando a pessoa foi ao extremo. Aí vai ser independente da condição física da pessoa. Pode ser o mais treinado do mundo. Ah, ela pode estar preparada. Pode estar preparado. Se ele for ao extremo, ele vai chegar naquela condição. E ao extremo é ele levar o máximo que o corpo dele aguenta. No caso das provas longas, as provas de longa distância, gastar todo o substrato energético que o corpo tem, no caso o glicogênio muscular, né? Ele não consegue mais repor aquilo ali, vai começar a falhar. Então assim, é quando você entra numa fadiga completa. Isso sim é uma fadiga completa, quando não responde mais. Mas aí não é uma coisa inerente a quem não está bem condicionado. A diferença é que quem não está bem condicionado, essa fadiga vai chegar bem antes. E o que a gente pode fazer, pessoal, para tentar evitar essa situação? Então, nós temos duas principais questões aí para ocorrer esse tipo de coisa, né? É você chegar num ponto de passar vamos colocar assim, passar do teu limite de intensidade, você trabalhar numa intensidade maior do que você deveria trabalhar estamos falando agora de prova, né? Trabalhar numa intensidade que você não iria suportar ou você trabalha na intensidade certa numa determinada prova, numa prova de Iron, por exemplo, né? Que vai ser mais fácil acontecer esse tipo de coisa, e você errar na estratégia alimentar, né? Então assim, você vai chegar à falha por faltar substrato energético, né? E como que a gente vai fazer com que falte esse substrato energético? Ou porque você não suplementou da maneira correta, ou porque você gastou tudo que você tinha e até a mais, né? São dois pontos para você chegar, tá? O que eu acho mais fácil que aconteça, eu acho mais fácil de você errar, de você pecar, é na estratégia alimentar, tá? Porque a intensidade, por si só, por natureza, a gente tem uma tendência de tentar controlar um pouco mais, né? Porque quando você trabalha numa intensidade alta, é mais sofrido, é mais dolorido, né? Então não é qualquer pessoa que vai suportar uma intensidade tão alta de atividade física, né? Mesmo se tratando em provas de longa distância. Prova de longa distância a gente também trabalha em uma certa intensidade. Claro que não na mesma intensidade de um sprint, de um olímpico, mas tem uma intensidade boa, né? Se a gente pegar aí hoje as parciais de ciclismo, por exemplo, nas provas de Ironman, tem atletas amadores aí pedalando para 38, 39, 40 km por hora de média. E isso em 180 km. Então assim, não pode se falar em baixa intensidade, né? A gente tem sim uma intensidade razoável. Então, o principal ponto que eu vejo assim, de facilidade para errar é na estratégia alimentar. Então, pode ser porque você esqueça de se alimentar,
né? Pode ser porque você perdeu a tua nutrição na transição, caiu da bicicleta em algum momento. N fatores podem acontecer, né? Porque a minha experiência agora na última prova do Iron, por exemplo, eu tive uma situação que eu tive que parar no penalty box, e daí tinha um outro atleta parado e de repente ele olhou, eu tava com meus bolsos carregados, eu tava com a minha nutrição ali, tranquila, né? Eu não tinha perdido nada, e ele olhou pra mim assim, pra minha alimentação e tal, daí ele perguntou: cara, você tem alguma coisa pra me passar que eu perdi minha alimentação? Eu falei, pô, cara, como eu tinha de sobra, eu levei a mais, aí eu entreguei pra ele algumas coisas ali, um gel, uma barrinha de proteína e tal, porque sabia que, pô, o cara ia penar, né? E não faltou pra mim, o meu deu tudo certinho, foi tranquilo, né? Dica, então, leve a mais. Leve a mais, que é garantido. Às vezes você pode até ajudar uma outra pessoa. E assim, pessoal, eu vejo que nesse ponto é o mais fácil de errar, né? Justamente por esses percalços, por algumas situações que às vezes fogem do controle, que é você perder a alimentação e tal, de repente você vai pegar um gel, pegar uma barrinha durante o ciclismo e cai e perde, e isso é fácil de acontecer, né? O sal também, você às vezes perder a cápsula de sal. E nesse quesito, então, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para não chegar nesse colapso. E esse colapso que a gente fala, aí, tanto para o atleta mais bem condicionado quanto para o atleta menos condicionado, eles podem acontecer, né? Tudo vai depender dessas falhas de estratégia, desse ponto de intensidade maior, de não se alimentar direito. A diferença é que o melhor condicionado vai demorar mais para acontecer, ele vai suportar mais. E aquele que não está tão bem condicionado, essa falha vai chegar antes, né? Mas ele pode estar bem condicionado e errar na estratégia de intensidade. Exatamente. Você decidiu de última hora forçar um pouco mais. Exatamente. O atleta bem condicionado, ele pode errar na estratégia de intensidade e querer colocar um pouco mais do que deveria, né? É tranquilamente possível acontecer isso. E um ponto que vem a calhar nessa questão de você fazer com que demore mais para acontecer essa falha é justamente um ajuste que a gente tem na condição física, você estar bem condicionado na parte do fortalecimento, né? Então, se você tem um fortalecimento bom, né, você faz o trabalho de força adequado, consistente, periódico, esse trabalho de força vai ser um dos pontos na tua condição física que vai fazer com que você retarde esse processo de chegar à falha, né? Desde que você não erre nas estratégias de intensidade e de alimentação. Como eu falei, você consegue ampliar o teu tempo limite para falha, né? E é um plus que você vai dar para a tua condição física, fazendo com que você consiga suportar melhor aquele trabalho, aquela intensidade, né? Até conversando com os meus atletas pós-Ironman, foi um relato que eles me passaram de não tiveram cãibra, né? Que é uma coisa que às vezes é comum acontecer em provas de longa distância, e isso a gente acredita ao bom trabalho de fortalecimento, né? Que seguiram o programa direitinho, não fugiram daquela rotina, né? E conseguiram manter esse trabalho por um longo período de tempo numa prova de Ironman, uma prova de 11 horas, 12 horas de prova, né, para alguns deles. E é comum nesse caso, então, as pessoas que querem fazer uma prova de Ironman, pessoas mais idosas, até o caso de um dos meus atletas, né, querem fazer esse trabalho e às vezes não cuidam com essa parte de fortalecimento. Nós, naturalmente, conforme a gente vai envelhecendo, nós temos uma perda muscular. Então, o que a gente pode fazer para retardar essa perda muscular ou até mesmo ganhar uma massa muscular para ter esse up na tua condição física? É justamente fazer o trabalho de força. Fazendo o trabalho de força adequado, você mantém a tua musculatura em condição boa no ponto de vista de força e de potência muscular e, consequentemente, você vai ter um desempenho melhor, vai suportar melhor a carga de treinamento e suportar melhor também uma longa distância, que é uma prova de Ironman. Então, para você não ter esse problema de falhar as
pernas, então, pessoal, é justamente essa estratégia, um bom condicionamento, trabalho de força, né? Aproveitando aí, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho de força específico para triatletas, eu tenho o programa Extreme 3, a gente tem o link aqui embaixo do vídeo, pode clicar, pode acessar e conhecer melhor o programa e, quem sabe, tá entrando para a nossa equipe aí, fazendo parte do nosso grupo seleto de atletas. Espero que tenham curtido o nosso conteúdo, né? Dê um joinha, se inscreva no nosso canal, toda terça, quinta e sábado estamos aqui com conteúdos novos para vocês, hein? Um abraço e até mais!